O Haki do Rei, ou Conquistador, foi vendido no pós-time skip como o tipo de Haki mais raro, pois só uma em milhões de pessoas nasciam com esse Haki, e também o Haki mais poderoso, superando o armamento e observação. Em usos, não vimos isso na prática, pois o Haki do Rei só funcionava em figurantes. Ou seja, se seu inimigo tivesse uma força de vontade suficiente, ele não seria afetado. Isso por muito tempo me fez subestimar o Haki do Rei, pelo menos até chegar em um ano. Em um ano nos é apresentado dois novos tipos de Haki, o Ryo como uma variante do Haki de missão e também o estágio avançado de Haki de armamento. E o revestimento do Rei, o verdadeiro motivo por trás do Haki do Rei ser considerado o Haki mais poderoso. A princípio parece complicado, pois foram demonstrados diversos usos do revestimento do Rei. Kaido fala que somente os mais fortes têm a capacidade de usar esse Haki. Com isso, pensamos que era necessário um nível de força mínimo para poder usar esse poder, mas na realidade Kaido fala isso, pois para utilizar esse Haki é necessário ter um Haki de armamento em um estágio avançado, revestindo seu Haki do Conquistador em seu próprio Haki de armamento, combinando os dois e ganhando um poder simplesmente capaz de tremer a terra e abrir os céus. Além do Haki de armamento avançado, também é necessário ter uma força de vontade muito alta, pois força de vontade está completamente ligada à potência do Haki do Conquistador. Em usos temos alguns usuários capazes de combinar esses dois Hakis para lutar, sendo eles Yamato, Kaido, Big Mom, Rayleigh, Roger, Barba Branca, Oden, Shanks, Luffy e Zoro. Só tem nome de gigantes. A maioria desses personagens utilizou o Haki do Rei em conjunto com o Haki de missão, como a Yamato, e tem outros que utilizaram com o Ryo, como Oden. Muitos acham que a caracterização do revestimento do Rei são os ataques sem encostar, como ocorreu diversas vezes no mangá, entre Kaido e Luffy, ou Roger e Barba Branca. Mas na realidade isso é resultado da junção de Haki de missão com o Haki do Rei, com o Haki de missão sendo usado para os golpes não atingirem o alvo diretamente, em conjunto com o revestimento do Rei, que era responsável pelas ondas de choque. No treinamento Yondon, Hyogoro explica que o Ryo é justamente a capacidade de fluir o Haki para fora do seu corpo durante o ataque, fluindo seu Haki para dentro do alvo, causando o dano interno. Isso ainda ocorrendo no toque físico, porém ao usar a emissão junto, o Luffy ataca sem encostar, emitindo seu Haki durante o ataque, criando uma massa física de Haki. Ou seja, não necessariamente o uso do Haki do Rei avançado vai fazer o usuário não tocar no seu alvo, e isso está na própria obra. A Grifon do Shanks encosta diretamente na bisenta do Barba Branca, e acontece dos céus partirem, então eles estavam usando sim o Haki do Rei. Isso também acontece em um ano, quando a Big Mom e Kaido lutam. As armas se tocam, pois eles não utilizaram da emissão do Haki. Isso fica claro quando, mesmo utilizando o Haki do Rei, Kaido encosta no Luffy, e até mesmo vemos o Luffy H5 batendo no Kaido, usando também o revestimento do Rei, sem usar da emissão de Haki. O Haki do Conquistador também pode ser usado em conjunto com o Haki da Observação. O Shanks demonstrou isso no final do arco de Wano, usando seu Haki da Observação para transmitir o Haki do Rei, praticamente a quilômetros de distância. Ainda no Shanks temos o uso de Haki interessante sobre ele. Ele é chamado de Assassino da Observação. Isso porque ele usa seu Haki do Rei para anular o Haki da Observação do alvo, que pode ser um estágio de combinação do Haki do Rei com o Haki da Observação, ou o Haki do Rei é tão poderoso que sozinho consegue anular outros tipos de Haki, o que seria bem quebrado. Mesmo com todos esses usos do revestimento do Rei demonstrado, atualmente esse Haki ainda é cercado de mistérios. Por que esse Haki é tão raro? Por que ele é considerado o Haki mais forte? Por que ele é absurdamente necessário para conquistar os mares? Espero que todas essas dúvidas sejam respondidas, pois o Haki do Rei com certeza é um dos maiores mistérios de One Piece. Algo para explicar a dependência de Haki do Rei entre os mais fortes em One Piece é justamente o Haki do Rei ser a representação da vontade de conquistar seus objetivos. Os mais fortes usuários de Haki do Conquistador são justamente os Yonkous. Como dito anteriormente, só tem gigante que usa revestimento do Rei. Podemos dizer que dois dos maiores usuários de Haki do Rei são Shanks e Roger. Querendo ou não, eles foram os únicos personagens até hoje que conseguiram lançar um golpe massivo de Haki do Rei, o Kamusari. Como eu disse, Shanks também mostrou um uso de Haki do Rei com observação, e por isso eu considero Shanks como um dos, se não os melhores usos de revestimento do Rei. Entre os monstros do mundo de One Piece, tem aqueles que têm seus maiores poderes relacionados a Akuma no Mi, seja o Kaido com a sua fruta do dragão, Barba Negra com suas duas frutas, ou Akainu com seu poder de magma. Mas tudo isso se torna irrelevante, pois somente o Haki pode superar tudo. Em Luffy contra o Kaido, se o Luffy não tivesse uma força de vontade tão alta, fortalecendo seus Hakis, nem com despertar a sua zona mítica, ele seria capaz de vencer o Kaido. O próprio Kaido só começou a considerar o Luffy um oponente digno quando ele utilizou o revestimento do Rei. Em usos brutos desse Haki,
o mais relevante é o de Joy Boy, pois com apenas uma explosão de haki, ele foi capaz de partir o céu sozinhos, coisa que só vimos em colisões de revestimento do rei. Essa demonstração foi simplesmente absurda. Mesmo o haki do rei básico só funcionando em figurantes, vimos que durante a obra, alguns personagens escolheriam o haki do rei para medir seu nível de determinação, e alguns deles tinham uma força de vontade tão poderosa que poderiam destruir o próprio ambiente ao redor, como Shanks, Katakuri e até mesmo o Luffy após ativar o Gear 5. O Shanks ainda vai além, pois o Luffy e o Katakuri precisavam de uma grande explosão de haki para isso. O Shanks apenas com sua presença e usando um pouco de haki, além de desmaiar alguns personagens do bando do Barba Branca, ele destruiu o ambiente. A Big Mom também tem um haki do rei poderoso. Só com um grito e seu haki, ela fez uma rajada de poder que literalmente criou uma ventania, mostrando mais uma vez que a força de vontade é a própria representação do poder em One Piece. Pelo que sabemos, o haki do rei é tão raro, pois somente pessoas que já nasceram com uma determinação absurda podem usar essa variante de haki, apenas aqueles com a determinação de um rei. O haki do conquistador em estágio avançado é o poder máximo do usuário, ou seja, usando esse haki, a força bruta passa a ser irrelevante. Diferente do haki do armamento, que depende da força física do seu usuário para ser eficaz, o revestimento do rei, como dito anteriormente, depende apenas da força de vontade do seu usuário. Tanto que o Luffy, quando atinge esse estágio de haki, luta na sua forma base, e até para de usar o Gear 4 Bondman, pois a maior vantagem do Bondman é o aumento da força física, então o Luffy passa a optar pelo uso do Snake Man na luta, pois ele é uma guerra mais rápida. Quando o Luffy volta a usar o Bondman, ele usa para aumentar sua resistência e a escala de seus golpes, para causar mais danos, e é dessa peculiaridade do haki do rei de depender apenas da sua força de vontade, que a fala do Kaido passa a fazer sentido, pois não importa a força física do seu adversário, se você tiver uma força de vontade maior, seu haki do rei te faz superar seu adversário. E como eu disse, se o Luffy não tivesse aprimorado o uso dos hakis, nem mesmo a sua forma Nika faria ele vencer a luta contra o Kaido, pois querendo ou não, mesmo o Gear 5 aumentando seu poder físico, os golpes do Luffy só foram efetivos pelo uso do haki do rei. E é isso que me faz acreditar que o Shanks é tão poderoso, pois ele é uma pessoa normal que só no haki compete e é no nível dos maiores monstros em One Piece. O próprio Roger mostra isso na prática, tendo poder equivalente a um forte usuário de hakis que tem em posse a paramecia mais forte, a Gura Gura no Mi. E é por isso que o haki do rei é tão forte, um único poder que pode conquistar os mares.